Graça e paz seja sobre todos, que Deus os abençoe, rica e abundante, de uma maneira especial, nessa sexta-feira, irmãos, para permitir que Deus tenha liberdade. Olha, Deus está a fim de fazer coisas grandes nas nossas vidas. Deus está determinado, a sua palavra ensina, olha, invoca-me, diz o Senhor, eu vou te ouvir. Eu vou te anunciar coisas grandes e ocultas que você não sabe. Deus está a fim, irmãos, preparado para fazer coisas grandes nas nossas vidas. O problema é que muitas vezes o nosso pensamento não está acompanhando a grandeza da ação de Deus. Continuamos presos pelas circunstâncias, continuamos presos pelas situações, continuamos parados em um mesmo lugar, irmãos, sem caminhar rumo àquilo que Deus tem para as nossas vidas. Hoje eu vou lhe mostrar o que a Bíblia ensina a respeito do que fazer para caminhar, porque se ficarmos como estamos, os dias vão passar, e eles estão passando. Os dias vão passar. Se você observar, eu estou falando com uma turma de pessoas, por exemplo, eu completei 41 anos, mas tem uma turma de pessoas que já estão acima dos 50, que dificilmente você terá mais futuro do que teve passado. Essa é a realidade. Se eu passei dos 50, será que eu tenho mais 50 anos de vida? Vamos ser generosos? Você terá o mesmo tempo de futuro que teve de passado, 50 anos a mais, que caminhemos até os 100 anos de idade. Perceba que nós temos ainda algum tempo para que a nossa história seja escrita. Perceba que nós temos ainda algum tempo para que a história seja escrita de uma forma positiva. E eu vou lhe ensinar aqui o que é que determina a sua história, o que é que escreve a sua história. E não adianta ficar ansioso, porque se você tem 50 hoje, você não vai ter 100 amanhã. Você vai ter que passar pelo 51, 52, 53, você não vai pular do 50 para o 80, e do 80 para o 100, e as coisas também não são do dia para a noite. Ou eu ou você planejamos as coisas e temos paciência de ver as coisas acontecerem, ou vamos nos tornar pessoas frustradas e ansiosas, perdidas por esse mundo. Mas preste atenção no que dizem aqui os filhos de Corá, porque esse salmo foi escrito pelos filhos de Corá, que eram também da tribo de Levi. Livro dos Salmos, abra sua Bíblia por gentileza, Salmos, capítulo 45, aqui está o início da nossa mensagem, livro dos Salmos, capítulo 45, veja o seguinte, o primeiro versículo diz aqui: o meu coração, Salmos, capítulo 35, verso 1, está escrito, o meu coração. A sua Bíblia diz ferve ou transborda? Ferve. Tem a tradução transborda? Sim, transborda, ótimo. Meu coração ferve ou transborda de quê, gente? De que, igreja? De palavras boas. O meu coração ferve, transborda de palavras boas. Falo do que tenho feito no tocante ao rei. A minha língua é a pena de um destro escritor. Preste atenção. Olha, o meu coração, ele ferve. O meu coração, ele transborda de quê? De boas palavras. Irmãos, sabendo que estou falando com homens e mulheres de Deus, sabendo que estamos conversando com cristãos, do que tem transbordado o seu coração nesses dias? O meu coração, está dizendo aqui os filhos de Corá, ou algumas traduções dizem de Coré, mas eram eles também filhos de Levi, e também responsáveis pelo tabernáculo, e eram homens também que escreviam os seus salmos. Deus os inspirava. Preste atenção, de boas palavras transborda o meu coração. É, irmãos, inadmissível que a pessoa esteja na presença de Deus, que a pessoa esteja diante do Senhor,
que ela esteja ouvindo a palavra do Senhor e o seu coração ainda transborde de palavras ruins. E o seu coração ainda transborde de palavras que estão lhe fazendo tropeçar. Porque ele está dizendo, de boas palavras transborda o meu coração, e eu tenho dito, ou tenho feito, falo do que tenho feito no tocante ao rei. Ou seja, a pessoa cujo coração está cheio de boas palavras, ele não fala de si mesmo, mas ele fala daquilo que o rei, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor Criador dos céus e da terra, determinou que ele dissesse. Porque tem situações, meu irmão, minha irmã, onde as palavras nos fogem, pelo menos as boas. As palavras fogem dos lábios, desaparecem do coração. Você busca ter algo bom para dizer, e de você mesmo, do seu próprio coração, você não tem o que falar. Pelo menos coisa boa não. E aí eu e você precisamos do quê? Daquilo que o Senhor tem nos falado, daquilo que sua palavra tem nos ensinado. Então, quando falar de algo, quando você, irmãos, tiver que dizer de alguma coisa, fale daquilo que diz respeito ao rei, fale daquilo que o rei, o Deus Todo-Poderoso te mandou dizer. Fale daquilo. Preste atenção, porque quando eu não falo, eu estou agindo como um incrédulo. Eu vou citar para você algo aqui. Quando o Senhor vem ao profeta Ezequiel e o leva a um vale de ossos secos, a Bíblia diz que ali existiam ossos e estavam sequíssimos. O Senhor pergunta ao profeta, esse é Ezequiel 37, filho do homem, crês tu que estes ossos possam reviver? Irmãos, eu imagino Ezequiel olhando para os ossos, porque se há um corpo ali, se tem alguém morto, ele pensa, puxa, Deus ressuscitou através de Elias, o filho da viúva, que o sustentava. Deus ressuscitou através de Eliseu, o filho da sunamita. Então, se há um corpo, se tem ali, irmãos, um corpo formado, aparentemente seria mais fácil crer. Mas nós estamos falando de quê? De ossos. Apenas ossos. E ali o profeta dá uma olhada para aqueles ossos e diz o seguinte, ouça isso, Senhor, tu o sabes. Quando ele diz, Senhor, tu o sabes, Deus fala assim para ele, então, profetiza sobre estes ossos, ou seja, libera a palavra que está em seu coração, libera a palavra daquilo que você crê, e diga aos ossos. Entenda uma coisa, quando eu e você não falamos, já viu aquela pessoa que você fala assim, ela fala assim, pastor, é preciso orar, tem que orar e tal, só que eu não quero falar o que é, porque Deus, você também já falou isso? Eu não vou falar, eu não preciso falar o que é, por quê? Porque Deus, mas quando eu deixo de falar, entenda uma coisa, eu digo, Deus sabe, ou seja, eu creio na onisciência de Deus, que é o conhecimento de todas as coisas, tudo Ele sabe, mas quando eu não falo, eu estou deixando de crer na onipotência, que é o poder de Deus para fazer. Por isso a Bíblia diz, se com o coração eu crer para a justiça, com os lábios eu vou confessar para a salvação. Quando eu deixo de falar, quando eu deixo de chegar diante do Senhor Deus e dizer, Senhor, olha, eu nem preciso falar nada, porque o Senhor sabe tudo. Não, eu sei que o Senhor sabe tudo. Eu creio na onisciência, mas eu creio também na onipotência. Eu creio também que o Senhor tem todo o poder. E é esta situação, é isso que eu quero colocar diante do Senhor. E eu vou dizer o que a tua palavra me mandou dizer. Eu vou declarar o que a tua palavra me mandou declarar. Deus, Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Não basta crer na onisciência dizendo, Deus sabe tudo. Sim, Deus sabe, mas eu tenho que crer na onipotência, sabendo que o poder dele está liberado para operar. E na onipresença, confiando na sua palavra que diz, eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação. Você nunca está só.
Quando eu passo a observar desta maneira, o meu coração passa a se encher do quê, gente? De boas palavras. De boas palavras transforma o meu coração. Eu falo do que tenho visto no tocante ao rei. Quando for falar, fale do que o Senhor determinou que você dissesse. Sabe por que isso é importante? Marque a sua Bíblia aí nos Salmos, que nós vamos voltar aí para terminar. Isso. Abra comigo o segundo livro dos Reis. Segundo livro dos Reis, capítulo 6. Segundo livro dos Reis, capítulo 6. Houve ali, irmãos, um cerco à cidade de Samaria. Samaria, nesse período, ela era a capital do reino do norte de Israel. E ela estava sitiada pelos inimigos. E a cidade sitiada pelos inimigos, o que fazia? Quando os inimigos eram muitos e eles eram fortes, essa era a desvantagem de você estar atrás de muros. Porque se você estava atrás de muros, se a sua defesa eram os muros, o que acontecia? Seus inimigos faziam o quê? Eles só não entravam na cidade, mas ficavam do lado de fora, impedindo que outras coisas entrassem. Aí na cidade não entrava mantimento, comida, bebida, remédios, não entrava nada. E esses inimigos fecharam as fontes de água. Então a cidade ficou só com os muros. Mas dentro da cidade estava acontecendo o quê? Fome, miséria e destruição. É o que às vezes muitos de nós não entendemos. A pessoa diz o seguinte: pastor, mas já orou por mim, eu nunca manifestei com demônio. Eu nunca manifestei com demônio. Tudo bem que o inimigo talvez não tenha entrado na sua vida, mas a Bíblia diz que ele fica onde? Ao derredor, bramando como? O que ele está tentando fazer? Fechar o cerco. E aí, a pessoa não tem uma manifestação, mas ela vê os sintomas da escassez. Palavra de cura não entra na vida dela, está sempre doente. Palavra de prosperidade não entra, irmãos, está sempre no vermelho. Palavra de restauração não entra, ela não consegue entender e não muda. Então existe o que, irmãos? Essa força inimiga cercando, impedindo. Foi o que aconteceu com Samaria naquele período. Eles estavam protegidos dos inimigos dentro da cidade, mas a cidade estava o quê? Cercada, ninguém entrava e nem saía. E com isso, dentro da cidade, eles iam enfraquecendo. Preste atenção, o inimigo não precisa entrar na vida da pessoa para minar as forças dela. Basta que a pessoa não vigie e confie só nos muros, né? O que é eu e você confiarmos só nos muros? Só nas nossas habilidades. Andar nas nossas habilidades, andar, irmãos, confiados só no que nós estamos fazendo, ou do que nós pensamos, esquecendo daquilo que é do Senhor. Nunca se esqueça que a sua luta, ela é espiritual. Nunca se esqueça, não deis lugar. A Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. Porque a pessoa pode estar perdendo sem nem perceber. Ter aquela falsa sensação de segurança, dizendo o quê? Não, está tudo bem. Está faltando uma coisinha ou outra, mas o importante é ser feliz. E está lá, daquele jeito, naquela situação. O Sansão pensou dessa maneira e não se guardou. Resultado, quando os filisteus vieram, irmãos, pela penúltima vez, ou quando ele foi preso, foi a última vez que ele foi atacado pelos filisteus. Quando eles vieram, ele pensou, vou lutar como antes. Vou sair como antes e vou vencê-lo. Só que ele não tinha percebido que o Espírito do Senhor já tinha se retirado dele. É o que acontece com a pessoa. Ela não consegue perceber que o Espírito do Senhor já se retirou. A não ser na hora que o quê, irmãos? Vem a necessidade. Na hora que vem a necessidade, ou seja, ela percebe que a cura não veio, percebe que não entrou na vida dela o que o Senhor Deus determinou que entrasse, que eram aquelas bênçãos. Ela fala, peraí, aí começa a vir a escassez, a necessidade. Vou orar como eu orei antes, vou fazer como eu fiz antes. Mas aí, irmãos, ela já está só. Então precisamos nos antecipar. Samaria estava cercada, e devido a toda a miséria, irmãos, a Bíblia diz que duas mulheres fizeram um acordo na cidade. Ambas tinham filhos recém-nascidos. E para você ver como a coisa estava feia,
Elas combinaram o seguinte: olha, vamos fazer o seguinte, hoje nós matamos o meu filho e comemos. Amanhã matamos o seu e comemos. A mulher estava morrendo de fome, falou: tudo bem, pode matar o seu. Matou, comeram a carne de uma criança. No outro dia, a que havia matado seu filho falou para a outra: agora mate o seu, porque hoje é o dia de comermos o seu. Bom, ela estava com a barriga um pouco cheia do dia anterior, aí ela falou: não vou matar meu filho. Será que a situação estava ruim naquela cidade? Pastor, eu podia estar na maior miséria do mundo, eu não faria uma coisa dessa. Você não sabe qual era a cultura daquele lugar. Eles estavam habitando em uma terra, irmãos, que havia sido de outros moradores. Quantos costumes eles haviam trazido para aquele lugar? Quantas coisas aconteciam ali? Por que você acha que Samaria estava naquela situação? Por que você acha que Deus havia permitido que chegasse àquela situação, Samaria? Então tinha muita coisa dentro da cidade e costumes que nós não conhecemos. Então não julgue Deus. Ah, Deus não podia deixar. Pois é, não julgue a Deus. Você olha a vida das pessoas: ah, tão bom, tão perfeito, é isso e aquilo. Pois é, o único que sabe tudo de todos é Deus. O único que conhece tudo de todos é o Senhor. E esse caso chegou ao rei. O rei, quando ouviu aquilo, falou: puxa, rasgou as vestes, irmãos, e começou a clamar. Aí ele lembra-se de quem? Do Eliseu. Ele se lembra do homem de Deus, ele se lembra da palavra, mas quando ele se lembra com uma certa revolta no seu coração. Você encontrou 2 Reis capítulo 6? Sim? Versículo de número 30, olha aí. Verso 30. E sucedeu que, ouvindo o rei as palavras desta mulher, rasgou as vestes, e ia passando pelo muro, e o povo viu que trazia cilício por dentro de sua carne, quer dizer, pano de saco, e disse: assim me faça Deus outro tanto, se a cabeça de Eliseu, o filho de Safate, hoje ficar sobre ele. Quem era Eliseu, gente? Quem era Eliseu, igreja? O profeta, que naquele período ele era a própria palavra de... Quando o rei viu aquela situação, que as mulheres ali haviam comido ali a carne do filho do outro, quando viram tudo aquilo, quem o rei culpou? Quem o rei culpou? O Eliseu, o profeta, o homem de Deus, o que trazia a palavra. O rei falou: olha, se hoje a cabeça do Eliseu ficar sobre o pescoço dele, eu não sou mais rei nesse lugar. Como quem diz: hoje eu mato o Eliseu. O que acontece conosco às vezes? A pessoa até vem à igreja, mas anda sempre confiado nas suas habilidades. Não cede às coisas que o Senhor Deus diz, ensina e fala. Faz campanha, vem à igreja e ora. No que Deus determina que haja mudança, diferença, não muda. Quando o inimigo se levanta, aí a pessoa diz o quê? Do que adiantou ir à igreja? Do que adiantou fazer a campanha? Do que adiantou isso? Do que adiantou aquilo? O rei fez o quê? A culpa é de quem? Do Eliseu. É do profeta. A culpa é dele. Se hoje a cabeça dele ficar sobre a cabeça, eu deixo de ser rei nesse lugar. E já enviou homens atrás de Eliseu, por conta dessa situação. Continua aí, 32. E estava Eliseu assentado em sua casa, e também os anciãos estavam assentados com ele. E enviou o rei um homem diante de si, mas antes que o mensageiro viesse a ele, disse aos anciãos: viste como o filho do homicida mandou tirar minha cabeça? Olhai, quando vier o mensageiro, ficai-lhe à porta e empurrai-o para fora com a porta. Porventura, não vem o ruído dos pés do seu senhor sobre ele? Quando o rei manda, fala: vai, arranca a cabeça do Eliseu. E esse homem sai de lá com essa missão. O Eliseu está onde? Reunido com alguns anciões. E estão conversando, de repente o Eliseu para. Vocês estão ouvindo? Ouvindo o quê? O ruído dos pés.
que o filho do homicida mandou vir para atirar a minha cabeça? Vocês não estão ouvindo? Os passos do seu Senhor vêm adiante dele, ou seja, ele vem, mas vem com uma ordem. Ele já vem para executar. Faça o seguinte, fique perto da porta. Quando ele encostar, vocês vão empurrar a porta, e ele vai ser empurrado com a porta para fora. Façam isso. E os homens foram. Quando ele chega, os homens empurram a porta, e eles se afastam. Aí, diz o seguinte, versículo 33, e estando ele ainda falando com eles, eis que o mensageiro descia a ele, e disse o rei, eis que este mal vem do Senhor, que mais, pois, esperaria do Senhor? Olha só, irmãos, eis que este mal vem de quem? Do Senhor. Que mais esperaria do Senhor? Olha como o povo estava rebelde. Aí nós não entendemos o porquê daquelas situações. Que mais eu esperaria do Senhor? Capítulo 7 diz assim, então disse Eliseu, ouve a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Porém o capitão em cuja mão o rei se encostava, respondeu o homem de Deus e disse, eis que, ainda que o Senhor fizesse janela do céu, poder-se-ia fazer isso? E disse ele, eis que o verá com os teus, porém dali não o quê? Não comerás. O que aconteceu? Esse capitão vem, quando chega os anciões faz como Eliseu determinou, seguram a porta, quando ele chega eles empurram, o rapaz vem para trás, o Eliseu diz assim, olha, você veio para saber da parte do Senhor o que vai acontecer? Assim diz o Senhor, amanhã nesse horário, haverá uma medida de farinha, uma medida de cevada de farinha por um ciclo, e haverá comida em abundância aí na porta da cidade. Amanhã vai ser o dia da vitória. Aquele capitão, cuja mão do rei se encostava, que era um homem de confiança do rei, vendo tudo o que estava acontecendo na cidade, seu coração estava transbordando de coisas o quê? De coisas o quê? Ruins, de coisas más. Não perca a visão para você não perder o que nós estamos estudando. Nós estamos estudando o que, gente? De boas palavras transbordam o meu coração. E o nosso coração tem que transbordar de palavras boas. E eu falo no que vejo e faço no tocante ao rei. Ou seja, se eu tiver que falar alguma coisa, eu não falarei de mim mesmo, eu falarei do Rei dos Reis, eu falarei do Senhor. Aí veja, este capitão estava com o coração o que, irmãos? Cheio de coisas ruins, por tudo que ele estava vendo. Quando Eliseu profetiza a bênção, o que esse capitão diz? Ainda que se abrissem janelas no céu, isso jamais o que? Aconteceria. O Eliseu olhou para ele e falou, olha, com os teus olhos você vai conseguir ver, porém dali não poderá comer. Perceba que a palavra que ele disse selou o futuro dele. A palavra que ele disse selou, irmãos, o que aconteceria com ele no futuro. Tanto que acontece toda uma situação, você conhece bem a história, são três leprosos que vão a Samaria, ao arraial dos sírios, caminhando. Os sírios pensam que é um exército, Deus faz com que eles pensem que é um exército, eles vão todos embora, fogem, imaginando que o rei de Samaria tinha pedido ajuda ao Egito, e que eles vinham com muita gente. Resultado, os sírios fugiram, e deixaram lá o que? Toda comida, bebida, ouro, tudo que eles já haviam trazido. Esses leprosos entram no arraial, comem, bebem, pegam ouro para si, voltam e avisam na cidade, está tudo lá. Quando o rei manda investigar, é verdade, lá não tem ninguém, a não ser o que? Comida, bebida e o que, irmãos? A riqueza que os inimigos haviam deixado. Aí, você presta atenção no versículo agora 14, verso 14, diz aqui, tomaram pois 2 cavalos
de carros, e o rei os enviou após o exército dos sírios, dizendo: ide e vede. E foram após eles até o Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de vestes e de aviamentos, e que os sírios apressaram-se, lançaram fora, e voltaram os mensageiros e anunciaram ao rei. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios. O povo estava com muita fome, eles foram lá e saquearam o arraial dos sírios. E havia, como Eliseu tinha dito, uma medida de farinha por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, conforme a palavra do... Lembra de uma coisa, irmãos? Sempre vai se cumprir a palavra do Senhor. Sempre vai, conforme a palavra do Senhor. E pusera o rei à porta o capitão, em cuja mão se encostava. E o povo, o que, gente? O atropelou na porta, e ele morreu, como falara o homem de Deus, o que falou quando o rei descer a ele. Porque assim sucedeu com o homem de Deus, como o homem de Deus falara ao rei, dizendo: amanhã, quase a este tempo, haverá 2 medidas de cevada por um ciclo, e 1 medida de farinha por um ciclo, à porta de Samaria. Aquele capitão respondera ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janela no céu, poder-se-ia isso fazer conforme essa palavra? E o homem de Deus dissera: eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comerás. E lhe sucedeu, e assim lhe sucedeu, porque o povo o atropelou na porta, e ele o quê? Morreu. O coração cheio de coisas ruins, o coração cheio, irmãos, daquela dor e da maldade que estava acontecendo com aquele lugar, fez com que aquele homem duvidasse, não só duvidasse, mas proferissem palavras de dúvida. O Eliseu falou: amanhã vocês vão ter uma medida de farinha por um ciclo, e 1 medida grande de cevada por um ciclo. Aqui na porta estava escassez, não tinha nada, não tinha comida. O homem falou assim: mas ainda que Deus abrisse a janela do céu, isso não seria possível, porque ele já estava com o coração cheio de coisa ruim, meu irmão. E o que tem de homem, de mulher de Deus, porque eu estou falando para a igreja, o que tem de homem, de mulher de Deus com o coração ruim, irmão, cheio de coisa ruim, que Deus fala uma coisa, ele vai lá e fala outra. Resultado, ele foi lá e falou isso. Se Deus abrir a janela do céu, ainda não acontece. O Eliseu falou: mas porém você vai ver, só que dali não vai comer. Quando o rei soube que era verdade, o que ele fez? Ele colocou esse capitão à porta do reino, para impedir o povo de sair, para que eles tivessem a oportunidade de saquear o arraial dos sírios e pegar o melhor e trazer para o rei, principalmente, e o restante ficar para o povo. Mas quando esse capitão ficou à porta, a Bíblia diz que o povo o atropelou, meu irmão. E o capitão morreu aonde? Ali naquela porta. Viu, mas não desfrutou. Por quê? O coração cheio de más palavras fez com que ele confessasse o que não deveria. E sabe o que eu quero que você entenda com isso? Volta lá nos Salmos, onde eu pedi para você marcar. Olha a parte B do versículo. O que eu quero que você entenda com isso? Volta ali no Salmo 45. Diz o seguinte: o meu coração, o que, gente? Ferve com palavras boas. Falo do que tenho feito no tocante ao rei. Eu falo das coisas do rei. Olha só: a minha língua é a pena de um destro que Então, o que ele está dizendo aqui? Que são as nossas palavras que escrevem o nosso futuro. Deus libera uma palavra de benção e nós falamos o contrário. Logo, aquela palavra não serviu para mim nem para você. E não é que Deus não quis abençoar, não é que Deus não quis ajudar. Nós escrevemos diferente do que Deus gostaria que fosse escrito. Por isso ele está dizendo: olha, a minha língua, a minha boca, ela é o quê? É como uma pena de um destro escritor. Por quê? Porque são as nossas palavras que escrevem o nosso futuro. Por isso eu lhe perguntei no início: do que está cheio o teu coração?
O que está fervilhando, transbordando em seu coração? O que tem estado em seu coração? São as nossas palavras que vão escrever, irmãos, o nosso futuro, que vão escrever a nossa história. Eu estou aqui hoje porque um dia eu disse que estaria. Aonde? Em Sinop, pastor? Não, pregando o evangelho. E aí não tem lugar, não tem hora. Mas um dia eu participava de um culto como esse, uma sexta-feira, e vi a dificuldade que estava tendo o pastor com aqueles poucos obreiros, e muita gente precisando de ajuda. E eu disse: Senhor, se o Senhor me ajudar, me limpar, porque na condição que eu estava não podia fazê-lo, me ajudar, me limpar, eu vou ajudar esse pastor, eu vou ajudá-lo. E Deus me falou claramente: você vai estar ali. E daí para cá o Senhor veio confirmando até estarmos aqui com vocês hoje. Mas foi o que? A certeza do que foi dito que nos trouxe até aqui. Então eu estou aqui porque eu disse que estaria. Muitas coisas você não alcançou e não conquistou. Por quê? Quem sabe até um dia você disse que conquistaria, mas diante das circunstâncias, como estava esse capitão, que nós lemos aqui na palavra agora, com o coração cheio de coisas ruins, ele acabou dizendo o quê? Isso não é possível. Resultado, qual foi? Ele morreu. Ele viu, mas não desfrutou. E aí, eu vou lhe dizer, trazendo para nós nos dias de hoje, estamos vendo acontecer na vida de muitas pessoas. Deus está fazendo o que parece que não quer fazer nas nossas. Quem sabe até o que te atraiu a estar na presença do Senhor foi o testemunho de alguém. Testemunho dado por alguém, uma palavra. Alguém lhe disse algo. Puxa, se Deus fez na vida dele, vai fazer na minha. Se Deus fez na vida do seu Edivaldo, Ele vai fazer na minha também. Se Deus fez na minha, vai fazer na dele. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Então, aí a pessoa vem, mas ele não vê acontecer. Não acontece. E aí o problema está onde? Deus não quer fazer? Não, Deus já mostrou que pode fazer. Deus já mostrou que tem a onisciência porque conhece a situação, a onipotência porque mudou a circunstância, e a onipresença porque nunca deixou desamparada aquela pessoa que lhe contou o testemunho. Então Deus já mostrou que é capaz de fazer. Deus já mostrou o que faz. Então, se não aconteceu na minha vida, o que houve? Quem sabe eu estou escrevendo o meu futuro de maneira errada. Quando Deus lhe der uma palavra, quando Deus lhe der uma orientação, não ande para distante daquilo que o Senhor Deus está dizendo. São as nossas palavras que vão escrever o nosso amanhã. E como eu disse no início, irmãos, muitos já passaram de uma meia-idade. E eles não terão mais futuro do que passado, pelo menos em tempo. Mas podemos ter em provisão, em comunhão com Deus, em bênção do Senhor e de vida transformada em nome de Jesus. Digam amém, gente. Amém, pessoal? A ponto de você não ter necessidade de recorrer ao seu passado. Aliás, as pessoas ficam recorrendo ao seu passado. E geralmente quando ele vai ao passado é para procurar coisas ruins. Se você vai fazer um tratamento, um psicanalista, ou um psicólogo e tal, aonde ele vai? Lá no seu passado. Tudo bem, eu entendo, é necessário o tratamento, essa é a linha, é a visão, é o entendimento, tudo bem. Mas espera aqui, se eu já estou padecendo pelo sofrimento do passado, será que é lá que eu vou ter cura, visto que o passado já não volta mais? Então eu preciso ter uma visão de buscar, se eu for ao passado, coisas o quê? Boas. E não coisas ruins. Ah, pastor, o meu passado não tem coisas boas. Olha, meu irmão, então eu sinto lhe informar, o seu problema é maior do que você imagina. Sim. Sabe o que é, pastor? Eu tive um amigo
sabe, que me prejudicou muito. Quantos amigos você teve? Pastor, amigo mesmo, eu tive uns 4 ou 5. Colegas vários, mas amigos uns 4 ou 5. Quantos te prejudicaram? 1. Então tiveram 4 que tiveram participação positiva na sua vida. Por que desses 4 nós não lembramos? Por que esses 4 nós não queremos trazer à memória? Porque eu quero ficar preso a uma situação. A opção da pessoa é ficar preso a uma circunstância. Quem sabe alguém tenha lhe prejudicado muito. Quem sabe alguém tenha lhe feito algo terrível, que o tempo não pôde esconder as marcas, porque ela não fica na pele, ela não fica na matéria, não fica na carne, ela está na alma. Mas se a dor é na alma, não se cura, gente, com remédios naturais. O único que pode refrigerar a nossa alma é o Senhor. Se a dor é na alma, não se cura, irmãos, sabe, numa noitada, não se cura nos bailes, não se cura assim. Em amores, não se cura assim. Se a dor é na alma, o tratamento tem que ser diretamente na onde? Na alma. Na alma. E por isso Deus está dizendo hoje, muitas vezes nós estamos perdendo porque estou escrevendo errado o meu passado, o meu presente, o meu futuro, perdão. No presente estou escrevendo, irmãos, o que não devo do meu futuro. Resultado, estou ficando pior do que no meu passado. Visto que a Bíblia diz que o final das coisas é melhor do que o início. Pastor, mas olha, minha infância, adolescência, meu tempo de casamento, quando eu casei, foi tão difícil e tal, e hoje, pastor, já estou caminhando, então agora era para estarmos o quê? Caminhando para o melhor. Não é o que a Bíblia diz? Que o final das coisas é o melhor, sim ou não? Eu estou caminhando, por quê? Agora já passamos da meia-idade. Era para estar caminhando para o melhor, mas alguns parece que estão regredindo, e estão caminhando para o pior, mesmo estando na presença de Deus. Então o que eu preciso fazer? Jeremias, Lamentações de Jeremias, está com a sua Bíblia? Bem rapidinho, Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Versículo 21. Diz o quê? Disso me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. Tem a outra tradução que diz: quero trazer à memória o que me dá esperança. Veja a outra tradução. Talvez você tenha alguma Bíblia com uma tradução assim: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Você encontrou Lamentações 3? Sim? Então tem a tradução que diz: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, ou seja, disso eu me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. O que traz esperança, irmãos? Coisas ruins ou coisas boas? O que traz esperança, irmãos? Coisas ruins ou coisas boas? Boas. Então eu vou trazer à memória aquilo que me dá o quê? Esperança. Que eu não tenho que ficar vasculhando o meu passado para procurar as coisas o quê? Ruins. Disso me recordo, por isso tenho esperança. E quem está falando aqui? Jeremias. Você sabe quem foi Jeremias? Foi o profeta que teve o chamado mais forte, irmãos. Foi o profeta que teve o chamado mais difícil. É como se Deus dissesse para ele o seguinte: olha, você vai pregar e ninguém vai acreditar em você. Por isso os teólogos chamam o Jeremias de o profeta chorão. Foi o único que escreveu um livro sobre o quê? Lamentações. Pode perceber, Lamentações de Jeremias. O único que escreveu lamentação. Acho que o único que Deus permitiu lamentar. Porque o chamado dele foi pesado. Ele pregava e ninguém dava ouvido, ele apanhava. Ele falava e ninguém dava ouvido. E você acha que Deus deixava ele recuar? Encontrou outra tradução?
Imagina que Deus deixava ele recuar? Não. Ele apanhava hoje, ia para o fundo do poço, amanhã tirava, volta lá e fala de novo Jeremias. Mas tudo que ele falou, quem cumpriu ou quem colheu o fruto dele foi outros profetas. Mas no tempo de Jeremias foi só o quê? Dor e lamentação. No tempo de Jeremias foram só dores e lamentações. Coisas que, irmãos, era dificuldade para ele. Mas quando ele fala assim, eu vou trazer à memória o que me dá esperança, preste atenção aqui o próximo versículo. Deixa eu ver aqui, versículo... Lamentações, Jeremias capítulo 3, verso 21. Disso me recordei no meu coração, por isso tenho esperança, né? Aí, quando ele traz à memória algumas coisas boas, mesmo no chamado ruim, olha como ele começa a mudar, irmãos. 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para com os que se atêm a ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do... Presta atenção, gente, nem parece o mesmo Jeremias, nem parece ser o mesmo homem de Lamentações, porque se você começar esse versículo do início, esse capítulo do início, você vai ver, pega o primeiro versículo, olha só, verso 1, Lamentações 3:1, olha o que dizia Jeremias: eu sou o homem que viu o que? A aflição, pela vara do seu furor, ele me levou e me fez andar em trevas e não em luz, deveras se tornou contra mim. Ele está falando de quem? Ele está falando de quem? De Deus. De Deus. Deveras se tornou contra mim, virou contra mim de contínuo a mão todo dia, fez envelhecer a minha carne e a minha pele, quebrantou os meus ossos, edificou contra mim e me cercou de fel e trabalho, assentou-me em lugares tenebrosos como os que estavam mortos há muito tempo, circunvalou-me e não posso sair, agravou os meus grilhões, ainda quanto clamo e grito, ele exclui a mim o quê? Como é que estava o coração de Jeremias aqui? Como estava o coração de Jeremias? Ruim, fervendo de palavras o quê? Ruins, e só vinha o quê? Lamentação. Mas daqui a pouco ele fala assim, puxa, eu preciso trazer à memória o que me dá o que, gente? O que me dá o que, igreja? Esperança. Foi o que vimos, verso 21. Eu vou trazer à memória o que me traz o que? Esperança. Quando ele puxa o que traz esperança, o que acontece, irmãos? Ele começa, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que se atêm a ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Meu irmão, mudou, parece ser o que? Outro homem. Isso quer dizer que eu e você podemos mudar a nossa maneira de falar. Aliás, algumas pessoas fica até difícil conversar com ela. Eu não sei se você já viu ou se está vivendo, às vezes dentro de casa, o casal só conversa o necessário. Por quê? Porque se aprofundar em qualquer tipo de assunto, vira briga. Se aprofundar em qualquer tipo de conversa ou outro assunto, vira discussão, vira discórdia. Isso é por quê? Porque o coração está fervendo de coisas ruins. Então eles acabam conversando só o necessário. Boa noite, tudo bem? Bom. Amigos. Nem amigos, né?
Porque amigos conversam, né? Eu fico assim impressionado de ver. Antes do casamento, aí quer conversar, quer ver todo dia, aí vai embora, já vai embora, vou embora, tchau, vai para casa. Aí chega em casa, quando chega em casa, vai conversar pelo celular ainda. Você não estava conversando agora? Ah, mas ficou. Casa? Não tenho assunto para falar com ele, não. Não tenho assunto para falar com ela, não. Ah, por favor. Por favor. Sabe? É porque o coração estava inflamado com outras coisas. Com outras coisas. Eu estou preparando um curso de noivo aqui, irmão. Estamos preparando um curso de noivo, Barnabé. E a pessoa que for casar tem que passar pelo curso de noivo agora. Tem que passar. Porque se não tiver, irmãos, desejando realmente o matrimônio, desiste do casamento no meio do curso. Sim, o que eu percebo? Que às vezes você não investe tempo preparando as pessoas para o casamento, depois você perde tempo tentando curá-las. Você não investe tempo tentando prepará-las, você perde tempo tentando ajudá-las depois. E você precisa ajudar de uma situação que não tem mais volta, porque o casamento, casou mesmo, é isso que você quer? Aceita? Até que a morte o separe, não é isso? Pronto, é falado diante do altar, diante de Deus. O certo seria não voltar atrás. Então, você não investe tempo preparando as pessoas para o casamento, às vezes você vai ter que estar perdendo muito tempo tentando recuperá-las. E com uma saída só, tentar a restauração. E é difícil tentar a restauração quando ambos não estão dispostos. Andarão dois juntos, entre eles não houver acordo? Não anda. Então tem que haver acordo. Mas perceba que agora o coração do Jeremias está diferente. Volta para cá, deixa o caso do lado de família. Depois falamos sobre isso. Mas olha o coração de Jeremias. Depois que ele trouxe a esperança, coisas boas, ele começou a falar completamente diferente. E sabe por que nós estamos falando amargamente? Porque nós não estamos trazendo a memória o que nos dá esperança. Nós estamos trazendo à memória aquilo que amarga a nossa alma. Meu coração ferve de boas palavras. Se eu falo no tocante que diz respeito ao rei, não é? Quando o capitão falou com Eliseu falou, vai ter. O capitão deveria falar o quê? Vai ter. Por quê? Porque Deus falou. Mas ele disse, não, ainda que Deus abrisse a janela do céu. Pronto, morreu. Viu e não desfrutou. Jeremias era lá, lamentações, sabe? Chorando o tempo todo. Mas no meio da sua lamentação ele fala, puxa, eu vou trazer a memória que me dá esperança. Resultado, mudou a forma de falar. Se nós conseguirmos observar isso, se eu tenho que aproveitar alguma coisa do meu passado, é o que me fez bem, e não o que me fez mal. O que me fez mal só serve para uma coisa, irmãos. A dor é um alerta. Ou eu entendo a dor como sinal de alerta, ou eu vou terminar perecendo. Vamos terminar no Evangelho de Lucas. Evangelho de São Lucas, capítulo 15. Versículo 11, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas, capítulo 15, verso 11, e eu termino aqui, diz, e disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me parte da fazenda que me pertence, e ele partiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou sua fazenda, vivendo o quê? Dissolutamente. Sabe, ele estava dentro da casa do pai. E aí vem o problema do quê? Da pessoa estar no lugar e achar que o outro é melhor. Achar que o outro é melhor. Ela está numa situação e acha, não, lá é melhor. Ele estava na casa do pai. E vamos imaginar
até conjecturar. Preste atenção. Quem sabe ele não estava feliz com as normas e com as regras que existiam na casa do pai. Quem sabe ele não estava de acordo com as coisas ali. E ele queria fazer as coisas do seu jeito. Ele simplesmente olha para o pai e diz o seguinte: pai, me dá a minha parte na herança. Já era uma afronta para o pai, porque a herança se recebe depois que o pai morre. Mas ele foi lá: eu quero a minha parte agora, já, sabe? Como se estivesse dizendo para o pai o quê? Para mim o senhor já? Para você ver como foi duro. Como se ele estivesse dizendo ao pai: para mim o senhor já morreu, me dá a minha parte. O pai não brigou com ele, repartiu entre ambos: toma aqui para você o seu, toma aqui o seu, pronto. Passado 2 dias ele juntou tudo e foi embora. E a Bíblia não diz que houve uma resistência da parte do pai para impedi-lo de ir. Porque é aquela coisa, irmão, se a pessoa tem que ficar ao seu lado, tem que ficar perto de você, não pode ser obrigado. Não pode obrigar a pessoa a permanecer. Já briguei muito com isso. A pessoa, pastor, sabe, ele resolveu, ela foi, onde está fulano? Sumiu. Ué, mas não falou nada? Eu vi falar que está em tal lugar assim, assim. Tu não vai falar com ele? Eu? Já tive muita dor com isso, já sofri muito com isso. Hoje não. Acredito que se naquele momento ela resolveu seguir outro caminho, é porque eu não posso mais ajudá-la. Quem sabe em outro lugar ela vai conseguir uma ajuda melhor. Então, se eu não puder mais ajudá-la, também não vou atrapalhá-la na caminhada de fé. Deus abençoe. Mas não vou segurar quem quer ir. Não podemos segurar quem já quer ir embora. Não dá. A obra é de Deus, o lugar é de Deus. E assim tem que ser na nossa vida, gente. Tem que ser na nossa caminhada. O pai, acredito que o coração dele estava doendo, sim ou não? Quantos são pais aqui? Quantos? Pais, mães. Coloque-se no lugar desse pai. Doeria ou não doeria o coração? Mas ele permitiu que fosse. E o menino vai, leva todos os seus bens e vive uma vida dissoluta. Ou seja, sem nenhuma responsabilidade. É o que às vezes você percebe. Você fala: meu Deus, mas parece que essa pessoa não aprendeu nada. Foi a frustração de Jesus quando os discípulos não puderam expulsar um demônio, né? Ô geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos sofrerei ainda? A frustração de Cristo quando percebeu que aqueles homens não conseguiram expulsar o demônio daquele jovem. Essa pessoa não aprendeu nada. Lá foi ele, irmão, viver a vida dissoluta, gastou tudo. Aí, versículo 14: havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer o que, gente? Necessidade. E foi a um dos seus cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos trabalhar com porcos, apacentar porcos. E devia encher seu estômago, e que desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava o quê? É o que eu estava dizendo, a dor é uma alerta. Enquanto ele tinha o que o pai tinha lhe dado, ele estava vivendo aparentemente o quê? Bem. A pessoa não percebe o mal que está fazendo até que a dor o quê, gente? Venha. A dor é um alerta. Você encostou o braço, por exemplo, numa panela quente, o que você faz? O que você faz? Você deixa lá queimando? Rapidamente você fala o quê? Se afasta. Porque você percebeu que está o quê? Quente. Não tem tem uma doença, a hanseníase, já ouviu falar? Já? Conhece os sintomas? Ela tira a sensibilidade da pele. Tem uma pessoa tratando com hanseníase, tratando a hanseníase, e estava passando por muitos outros problemas na família, o estado dele estava um pouquinho avançado. Mas ele estava precisando trabalhar. O que ele fez? Ele colocou uma panela no fogo para ferver água. E estava mexendo com outra coisa. Nisso, sem perceber, o que ele fez? Ele passou o braço por cima da panela.
E aquilo fervendo, ele não estava sentindo nada. Quando ele percebeu que olhou, o braço estava todo queimado, essa parte aqui toda queimada. Uma queimadura ali, irmão, quase 3º grau. A bolha cresceu na hora, toda engenhada, queimada. E ele olhou e falou: uai, queimou. Mas sem o alerta da dor, ele não pôde evitar tamanha queimadura. Então a dor é o quê? A dor serve de alerta. Ah, mas está tão difícil, está doendo. Está doendo? Desperta. Ah, eu estou sofrendo. Está sofrendo? Estou. Está doendo? Estou. Desperta, abre os olhos. Sai de perto disso. O que ele fez? Ele trabalhou, ele perdeu tudo. Aí começou a trabalhar. Chegou um dia, ele estava com fome. Ele queria comer, ainda que fosse o quê? A ração que era dada aos porcos. Mas ninguém lhe dava nada. Aí diz a Bíblia que o quê, irmãos? Ele começou a perceber. Ou seja, a dor veio, os olhos se abriram. Posso ser sincero? Posso ser sincero? Eu não sei como você está. Mas se tem algo na tua vida que está doendo a tua alma, o teu coração, é um alerta. Às vezes Deus permite a dor para nos fazer acordar. Se a dor não vier, nós não percebemos o que está acontecendo, o tamanho do mal. Porque enquanto não está sentindo dor, enquanto não está, irmãos, dolorido, enquanto não dói, está tudo o quê? Bem. E até enquanto está doendo em outra pessoa, não é a sua dor, não é a minha dor. Eu digo sempre o seguinte, que a pior dor é aquela que nós mesmos sentimos, né? A pior dor é a dor que você sente, porque você sente sozinho. E sou eu e você que estamos sentindo dor, que temos que procurar auxílio e sair daquilo que está nos ferindo. Quando a dor vem para esse jovem, verso de número 17, diz o quê? E caindo em, eu gosto muito disso, caindo em, diz que é a maior queda que o homem pode ter, irmãos, e a melhor, não sei quem escreveu isso, mas é a melhor e a maior queda que ele pode ter é quando ele cai em si mesmo. Quando o homem cai em si, quando a pessoa cai em si, não é quando ele tropeça, quando ele, né, a pessoa fala, tomara que quebra a cara. Você já ouviu isso? Já ou não já? É, tomara que quebre a cara. Então não, ele pode quebrar a cara, levantar e continuar com a cara quebrada. Agora, se ele cai em si, aí, irmãos, aí vai a diferença. Caindo em si, mas quando é que ele caiu em si? Depois que veio a necessidade, depois que veio a dor. Como o rei também em Samaria, quando foi que ele foi procurar Eliseu? E ele não foi procurar por ajuda, ele queria matar o Eliseu. Mas quando o quê, irmãos? Quando as mães estavam comendo seus próprios filhos. A dor é um alerta para que nós possamos abrir os nossos olhos. E às vezes a pessoa está percebendo, está doendo, está machucando, está maltratando. Aí, se a dor não está te alertando, bom, no caso da pessoa que queimou, ele tinha o quê? Hanseníase. Então não pôde ser alertado, porque não havia sensibilidade. Então se está doendo e a pessoa não abriu os olhos, então ela tem um outro problema. A doença é pior do que a pessoa imagina. Tá? Ele caiu em si. Quando ele caiu em si, ele percebeu, diz o quê? Quantos trabalhadores na casa de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui padeço fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se ao pescoço e o beijou. Digam amém? Quando ele cai em si, o que ele faz? Ele enche seu coração de recordação boas.
Porque eu e você temos que tirar os olhos do que nós já tivemos e colocar os olhos onde nós queremos estar. Eu tenho que tirar os olhos de onde eu já estive e colocar onde eu quero estar. Bom, ele já tinha gasto tudo, já tinha perdido tudo. O seu orgulho ainda lhe fez o quê, gente? Ainda até orava a Deus. Quando eu estava meditando nisso, eu orava a Deus por conta do orgulho de algumas pessoas que estão sofrendo e não voltam. Que estão sofrendo, ninguém dá nada, ninguém faz nada por ele, ninguém faz nada por ela, ninguém dá nada. Usou a pessoa como quis, aprontou e fez, e a pessoa hoje envergonhada não volta. Eu estava orando, Senhor, faz cair a ficha dessa pessoa. Essa pessoa tem que cair em si, como diz aqui a passagem. Como o filho pródigo caiu em si, essas pessoas têm que cair em si, meu Deus. Porque senão elas vão morrer lá. Senão elas vão morrer naquele lugar onde ninguém dá nada, ninguém faz nada por eles. Essas pessoas têm que cair em si. Quando ele caiu em si, ele começou a pensar no quê? De como era a casa de seu pai. Ou seja, ele vasculhou no seu passado algo que bom, que lhe desse esperança. E ele entendeu, puxa, se eu voltar, meu pai pode estar muito bravo comigo. Sabe a pessoa que erra, ela sabe que errou? Ele sabe que errou. E geralmente está esperando o quê? Uma baita de uma bronca. Está esperando uma baita de uma repreensão. E o pai vai olhando aquilo ali, esperando o quê? A pessoa cai em si. Ele vasculha o seu passado, lembra de coisas boas e fala, puxa, na casa de meu pai, o funcionário dele tem muito mais do que eu estou tendo aqui. Então eu vou fazer o quê? Eu vou voltar para lá. E ainda que meu pai não me trate como filho, porque ele deve estar muito bravo comigo, se ele me tratar como funcionário, eu vou ter muito mais do que eu estou tendo onde eu estou. A dor, a necessidade, o isolamento, a solidão, fez com que aquele homem caísse em si. Ele passou a dar valor ao que tinha na casa do pai, depois que ele passou pela dor. E infelizmente, muitos não vão conseguir abrir os olhos enquanto que, irmãos, a dor não vier. Só que a dor tem estágios, né? Ela tem estágios. Uma hora é mais levinha, suportável. Outra hora incomoda mais. E a tendência é que se a pessoa não procurar um auxílio, não procurar ver o que é, ela não tomar um antídoto, um remédio para aquilo, aquela dor continue o quê? Aumentando. Primeiro, do que está cheio o teu coração? Segundo, como está a tua dor? Meu coração está cheio de coisas ruins e a minha dor está aumentando, então o seu caso é grave. O seu caso é grave. E qual o tratamento, pastor? Primeiro passo, cair em si mesmo. Cair a ficha. Perceber, olhar, ver que o tempo está passando e podemos estar perdendo o melhor do Senhor. E depois, enche o teu coração de boas palavras, como fez o jovem, e partiu para a casa de seu pai. Vem para onde o Senhor Deus quer realmente lhe ajudar e fazer muito por você, em nome de Jesus. Digam amém. Fiquem em pé em nome de Cristo. É hora de orar. Isso. É hora de orar. Tem nada, irmãos, mais proveitoso do que cair em si mesmo. Nada mais proveitoso. Por onde temos andado? Onde temos estado? Às vezes alguns precisam, irmãos, permitir que a ficha caia. Deus é o autor de tudo. Existem algumas situações em Deus que, dependendo do que você estiver vivendo, você pode ter um pensamento totalmente diferente de outras pessoas, né? É como você ir ao... Já teve a tristeza de participar de um velório de uma criancinha? Não, é muito triste.
E você olhar, a criança está perfeitinha, não tem nada, meu Deus do céu. E você pensar assim, Deus, eu podia ter curado. E você olhar toda a família, o sofrimento e tal, você falar, meu Deus do céu. Mas do outro lado, alguém está comemorando porque uma criança o quê? Nasceu. Estou feliz, meu filho nasceu perfeito. Olha, glória a Deus. Foi, não teve problema nenhum. Os médicos pensavam que ia ter algum problema e teve complicação no parto e tal. Mas olha, nasceu perfeito, glória a Deus. Para esta família que chora a dor da perda, parece que Deus é mau. Para essa família que se alegra pelo que ganhou, não há ninguém melhor do que num contexto geral. Deus é bom ou é ruim? Então você tem que ter o cuidado para não ser levado pela sua dor a encher seu coração de palavras ruins. Deus continua sendo Deus, independente das circunstâncias. Deus continua sendo o Senhor, continua sendo o autor da vida. É lógico que as frustrações, os momentos ruins, difíceis, fazem com que o coração da pessoa se encha de coisas ruins. Mas sabe por quê, irmãos? Jó teve um problema sim. Ele temia, ele tinha receio. O que ele temia, ele sobreveio. O que ele receava, ele aconteceu. Mas Jó teve uma vantagem muito grande. A Bíblia diz que ele não pecou com seus lábios. A Bíblia diz que ele não transgrediu com os teus lábios. Davi dizia, o que pensei, a minha boca não vai transgredir. Porque, irmãos, homens de fé, eles podem enfrentar a batalha, mas eles sabem que são as suas palavras que vão escrever o seu futuro. E eles vão sempre repetir o que disse o Senhor. Ezequiel disse, e falei como tinha me dado ordem, e ouvi cada osso juntando no seu osso. Em Samaria nós vimos, e cumpriu como se fora dita pelo profeta. E você pode observar toda a Bíblia, sempre se cumpre a palavra de Deus. Não briga com Deus não, mas vem para Ele, vem para a presença do Senhor, porque a glória de Deus vai brilhar na sua vida em nome de Jesus. Amém?